Olá de novo, meus lindos internautas e o Neste é Tudo. Estamos fazendo uma análise filosófica do Rorschach, nosso personagem queridinho de Watchmen. Na primeira parte desse vídeo, nós chegamos à conclusão que o Rorschach era uma desconstrução dos personagens do Steve Ditko, que, por sua vez, eram fortemente influenciados pelo objetivismo, a filosofia criada pela controversa Ayn Rand. Mas eu sinto que temos muito mais filosofia para extrairmos dele, do tipo envolvendo filósofos muito essenciais e muito respeitáveis. Então, Immanuel Kant. Você já deve ter ouvido falar nele, filósofo iluminista alemão e um dos mais influentes quando se trata de analisar a ética. Kant desenvolveu uma teoria para justificar por que certas atitudes são certas ou erradas, independente de qualquer justificativa religiosa, baseado unicamente na razão. Para Kant, a única coisa puramente boa é a boa vontade. E o que é bom, aquilo que é correto, independente das circunstâncias, é o que ele chamou de o imperativo categórico. O imperativo categórico é determinado com a seguinte fórmula: age como se a máxima da tua ação fosse para ser transformada, através da tua vontade, em uma lei universal da natureza. Para Kant, ações são boas ou ruins, de forma completamente independente das suas consequências. A única coisa importante é que você obedeça ao imperativo categórico e obedeça pelos motivos certos. Um bom exemplo de imperativo categórico é nunca minta, ou nunca roube, ou então... Sabe o que mais? Eu acho que é um ótimo exemplo de imperativo categórico. With great power comes great responsibility. Peraí, eu estaria implicando que, sim, de muitas formas a filosofia kantiana é a base de todo super-herói. Why are you here? There must be a reason for you to be here. Yes, I'm here to fight for truth and justice in the American way. Na essência, todo o heroísmo deles consiste na crença que é o seu dever usar os seus poderes para o bem da população. Eles constantemente seguem imperativos categóricos, e é por isso que Peter Parker deve sempre ser o Homem-Aranha, não importa o quanto isso atrapalhe a sua vida pessoal, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que o Batman nunca vai matar o Coringa, não importam as circunstâncias, porque o Batman não mata. Matar é errado. Ponto. Agora, o objetivismo da Ayn Rand não é realmente compatível com o iluminismo de Kant. Afinal, ela promovia que tudo devia ser feito em nome do interesse próprio, enquanto Kant afirmava que jamais deveríamos tratar os outros como somente um meio para nossos próprios fins. Mas, ainda assim, a ideia dos valores morais firmes à la Kant é uma característica comum do herói randiano. E, como um super-herói clássico, nós claramente vemos no Rorschach sua própria forma de um imperativo categórico, o qual ele segue rigorosamente. É algo simples e que ele repete diversas vezes. Existe o bem e existe o mal. E o mal deve ser punido. E essa é uma noção que ele nunca pode comprometer, nunca deve se render, nem mesmo diante do Armagedon. Uma pequena curiosidade, vocês sabem que na vida real, a maioria dos testes de Rorschach utilizam tanto cartelas coloridas quanto em preto e branco. Mas como uma pequena licença poética, a máscara do Rorschach e todas as cartelas representadas na HQ são monocromáticas. Como ele mesmo menciona quando primeiro viu o tecido de textura maleável criado pelo Dr. Manhattan, preto e branco, nunca se misturando, nunca formando cinza. Muito bonito. Isso é o que ele acredita. Mas, mesmo assim, a ética do Rorschach se prova inconsistente. Em diversos momentos ele comenta que é fã do ex-presidente Truman e sua decisão de jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e que seu pai também foi um grande fã dele. Para ele, aquela foi uma decisão venerável que impediu que a guerra se prolongasse. Isso é errado, primeiro porque ele nunca conheceu o próprio pai, então não teria como saber isso, mas principalmente porque o genocídio dos japoneses nas mãos dos Estados Unidos lembra bastante o pragmatismo do Ozymandias ao matar milhões de pessoas que o Rorschach claramente condena. A própria HQ faz um paralelo entre o massacre final e o grafite dos amantes de Hiroshima, um dos símbolos recorrentes na história. Agora, muitas décadas após a morte de Kant, o existencialismo começou a ganhar força como filosofia e a desafiar a sua metafísica das morais. Existencialistas como esse cara.
Nietzsche é uma outra figura importante em Watchmen, especialmente para o Rorschach. O 6º capítulo da HQ, o capítulo dedicado a desenvolver a sua origem e motivação, chama-se O Abismo Também Olha, retirado diretamente de uma citação do livro Além do Bem e o Mal. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Para Nietzsche, os imperativos categóricos de Kant, apesar de se passarem por lógicos, nada mais eram que uma racionalização das éticas bíblicas. Para ele, essas moralidades dogmáticas nos tornam escravos, um mero autômato do dever. Como ele implica, toda a genealogia da moral pode ser traçada de volta para a religião. Então, ao perceber que, na sua sociedade secular, Deus não era mais uma explicação filosófica boa o suficiente para a fonte dos valores morais, Nietzsche declarou: Deus está morto. Uma noção que nos força a confrontar o niilismo moral e existencial, isto é, percebendo que não há nenhum valor intrínseco em valores morais ou na própria vida. Para alguns, essa revelação pode ser devastadora, mas para outros, essa seria uma oportunidade libertadora de desenvolvermos nossos próprios valores, afirmarmos nosso próprio objetivo na vida, indo além dos antigos conceitos de bem e mal e nos tornarmos o que Nietzsche chamou de um Übermensch. O Rorschach não é um exemplo de Übermensch. Pelo contrário, ele é um exemplo do que acontece quando você não vai além do bem e do mal. Veja bem, no clímax do capítulo 6, o seu psicólogo finalmente faz com que ele confesse sobre o momento em que, de acordo com ele realmente virou Rorschach, quando ele matou o assassino da garotinha Blair Roach. Ele descreve a seguinte epifania: olhei para o céu através da fumaça cheia de gordura humana e Deus não estava lá. A escuridão, fria e sufocante, segue eternamente e nós estamos sozinhos. A existência é aleatória, sem padrão a não ser o que imaginamos depois de contemplar por muito tempo, sem sentido a não ser o que escolhemos impor. Eu renasci, livre para traçar o meu destino nesse mundo desprovido de moral. Era Rorschach. O que ele descreve aí é basicamente uma revelação nihilista nietzschiana perfeita. Ou quase perfeita, porque ao invés de realmente ir além do bem e do mal, Rorschach se torna fanático pela sua velha crença de que o mal deve ser punido. Tem uma razão para isso. Rorschach é imerso em um mundo de dor e violência desde que nasceu, e a noção de que o universo tem valores fixados é o que lhe mantém focado e com um senso de propósito. Então, toda vez que essa noção é desafiada por um ato de violência sem sentido de um mundo caótico, ele tenta retaliar, se tornando cada vez mais bitolado em seus ideais. Diante de anos de abuso de sua mãe, ele se torna um jovem quieto e fechado. Diante da apatia do mundo pelo assassinato de Kitty Genovese, ele se torna um super-herói à imagem dos que ele admirava. E diante da morte e mutilação brutal e inconsequente de uma garotinha, ele eleva sua persona de vigilante a níveis psicóticos e radicais. Ele é introspectivo o suficiente ao ponto de entender a filosofia de Nietzsche, mas ao invés de se livrar de seus conceitos morais dogmáticos e se reinventar como um Übermensch, ele se agarra com ainda mais força e mais radicalismo aos seus imperativos categóricos. Porque ele precisa que o mundo seja em preto e branco. E assim, ele ironicamente vai se tornando mais parecido com tudo que ele odeia, olhando demais para o abismo e não suportando quando ele olha de volta. Ok, último filósofo que você tá aqui, eu juro. Jean-Paul Sartre, um dos mais famosos que sucederam Nietzsche no campo do existencialismo, argumentou que, uma vez que vivemos no mundo pós-Deus está morto, estamos condenados a sermos livres. E essa liberdade pode nos parecer estranhamente opressiva, pois não apenas não temos nenhum Deus para nos guiar, como nos deparamos com total responsabilidade por nossas escolhas. Então, para nos aliviarmos desse fardo, nós muitas vezes mentimos para nós mesmos, tentando nos enganar que nós não somos livres, que não temos outras opções. Quando fazemos isso, Sartre diz que estamos agindo em má fé. Rorschach percebe que não há Deus, que a existência precede a essência e somos livres para escolhermos, e ele simplesmente não faz isso.
Ele prefere reforçar a mentira que existe o bem e existe o mal, e o mal deve ser punido. Ele se recusa a aceitar que o mundo não é em preto e branco. No fim, o Rorschach falhou porque ele viveu a sua vida em má fé. E é por isso que é errado venerar o Rorschach como herói nerd de tudo. Então é isso? Você fez esse vídeo todo só pra falar que eu sou um babaca porque eu acho o Rorschach foda? Não... Sim. Já chega! Eu não vou mais sofrer esse tipo de abuso. Você sabe como é difícil ser um personagem caricato unidimensional criado pra você extravasar toda a sua frustração na cultura nerd decadente? Bem, Você acha que eu queria isso pra mim? Eu queria ser um bailarino. Me expressar pelo meu corpo ao som das grandes obras de Tchaikovsky. Neste tudo, olha, cara, desculpa, eu fui muito mal com você. Não é sua culpa, eu entendo exatamente como você se sente sobre o Rorschach. Tem mais um parágrafo que o Grant Morrison tem a comentar sobre o Rorschach. Apesar dos esforços de Moore de tornar Rorschach detestável, o código moral inflexível do personagem e sua recusa em comprometer os princípios transformaram-no na estrela da série. Na ambiguidade cinzenta do universo moral desolador de Watchmen, Rorschach, com sua determinação obstinada e clareza de propósito, estava mais próximo em espírito do clássico super-herói de quadrinhos. E, deve-se observar, mais próximo em temperamento de seu autor. Acho que é por isso que tantas pessoas se apegam ao Rorschach. Não só porque ele se assemelha ao arquétipo de anti-herói violento, mas porque, em um mundo tão cinzento quanto o de Watchmen, alguém com convicções tão fortes é reconfortante, admirável até. O que não muda o fato que essas convicções são equivocadas e até perigosas, mas isso ainda não faz dele um personagem detestável. No fim, esse sociopata antissocial, paranoico, reacionário, misógino, homofóbico, homicida é simplesmente um produto do seu ambiente, mentalmente instável e que precisa de ajuda profissional. Eu sinto pena dele. É alguém que sofreu a vida inteira de forma cruel e teve que cooperar da única forma que encontrou. E isso eventualmente acabou causando a sua ruína. E talvez a ruína de todo mundo, dependendo de como você interpreta a história. Então, eu não sou um babaca por gostar do Rorschach? Não, NT, você não é. Quero dizer, você é uma babaca por assediar pessoas na internet, mas não por gostar do Rorschach. Mas eu gosto de assediar os outros na internet. Então Rorschach, péssimo exemplo de vida, péssimo modelo pra tomar como herói, mas inegavelmente um excelente personagem. Só certifique-se de que você acha ele excelente pelos motivos certos. Uau, esse episódio foi denso. Eu gosto de fazer esses, eles dão trabalho, mas são satisfatórios. E se você também gostou, eu pediria que não apenas curta e se inscreva no canal, mas que também compartilhe esses vídeos em lugares onde mais pessoas interessadas poderiam ser expostas a eles. Eu ficaria extremamente grato. Eu tenho mais um trabalho do John bem interessante que eu quero fazer agora em seguida, e depois eu volto a trabalhar no Cine Rui. Então eu vejo vocês na próxima. Até mais.